Ai. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Vitor Marques e você está no meu canal. Enfim, o vídeo de hoje é um vídeo muito diferente dos tipos de vídeos que eu faço aqui no canal. E por um bom motivo. Eu acho que... primeiro, esse é o primeiro vídeo de 2026, então se você não recebeu um Feliz Ano Novo até agora de mim, sinta-se oficialmente recebendo. Eu tirei um tempo, não apenas aqui do canal, mas tipo das próprias redes sociais como um todo, no comecinho de 2026, isso porque eu senti bastante que eu precisava de um tempo pra tirar esse tempo um pouco pra mim. E, enfim, né, faz acho que um mês já desde que eu não apareço publicamente em absolutamente nada. Inclusive eu não vi de DM de nada, então se você mandou coisa pra mim eu vou ver assim que possível. Mas realmente eu sinto que eu precisei muito. 2025 foi um ano muito bom e eu não tô aqui pra reclamar do ano que passou, mas que eu de certa maneira senti que foi um ano que também foi muito corrido, que teve muitas coisas que eu fiz e muitos estresses e que eu não tive tempo pra simplesmente descansar ou processar nada disso. Então, eu resolvi tirar esse tempo pra fazer esse tipo de coisa, que era o quê? Cuidar um pouco de mim, da minha própria vida, e fazer coisas que não tivessem nada a ver com ninguém, ou conversar com alguém, ou só, tipo, queria desconectar um pouco de tudo, e foi isso que eu fiz. Os últimos vídeos do canal foram muito voltados para a universidade, e, de fato, a universidade tem se tornado e tem sido durante um bom tempo da minha vida um dos principais pilares de todos. Então eu não consigo me imaginar, eu consigo fazer uma paralela assim entre eu antes e depois da universidade. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, porque eu vou fazer algo com vocês que não necessariamente tem a ver com nada que relacione à universidade ou a, sei lá, um tema específico. Hoje eu tô aqui pra fazer um pinta ou desenha e fala. Sabe quando as blogueiras fazem maqui e fala e elas estão se maquiando e falando sobre algum assunto? Hoje eu resolvi fazer um desenha e fala. E eu acho que vai ser um pouco difícil fazer isso só com uma mão, mas eu quero me desafiar a coisas novas. Então, vamos lá. E vou falar sobre algumas questões sobre a minha própria vida e tudo mais. Então, vou começar agora. Eu tenho algumas coisas aqui pra fazer e vamos lá. Acho que 2025 foi um ano que começou muito bom, assim, ele começou de uma maneira muito nova, né? Eu comecei mudando de casa e vindo me mudar pra perto da universidade, e isso fez total diferença. Minha nova vida, minha nova casa, o novo lugar onde eu tava morando. E ter se mudado pra Várzea no começo de 2025 foi algo que, de cara, foi algo muito bom, assim, pra mim, porque eu tive uma autonomia maior pra saber quem eu sou, sem estar necessariamente sempre tão perto da minha família. E foi uma mudança grande, assim. Eu só quando minha mãe foi me visitar agora, no começo do ano de 2026, pela primeira vez, minha mãe nunca tinha vindo aqui em casa, que eu percebi, nossa, é uma viagem longa. Eu me acostumei tanto com o trajeto de ir e voltar que eu não parei pra pensar o quão é longo, assim. Tu sabe, morar sozinho foi uma coisa que, de cara, foi uma coisa muito boa que eu fiz. E quando eu tava procurando apartamento ano passado, apartamento não, né? Casa no geral, eu não tenho a coisa pra bancar um apartamento. Quando eu tava procurando coisas pra fazer, eu meio que tive oportunidades e eu poderia, assim, ter alugado alguma coisa, dividido com alguém. Só que aí eu disse, não, eu meio que não quis fazer isso. Eu acho que foi a alternativa mais sensata a se fazer no momento, porque eu sinto que aprender a morar sozinho, saber como você é, como você funciona sozinho, antes de dividir o espaço com alguém, é algo que é muito importante, porque se você não sabe como você funciona, como você gosta das suas coisas, e você vai de cara morar com alguém, ainda mais com um desconhecido, que foi o que eu tive a oportunidade de fazer e procurei também fazer no começo antes de me mudar de casa, é muito essencial, assim, pra mim, hoje em dia eu vejo. E, cara, eu passei boa parte do tempo, boa parte da minha vida, com as pessoas, com muitas pessoas ao redor e com muita gente o tempo inteiro, sabe? Ali. Então, era uma coisa que eu sentia muita necessidade, de certa forma, era ter um lugar onde eu pudesse ficar sozinho. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinho. E não é nem num senso assim de algo, sabe, algo triste ou solitário. Acho que longe disso, eu acho que
tem uma diferença entre você se sentir uma pessoa solitária e você ser de fato uma pessoa solitária. Por muito tempo na minha vida eu acho que eu fui uma pessoa muito solitária, mas o que eu penso é que quanto mais eu acabo me descobrindo, sabendo quem eu sou, como eu funciono, eu acabo mais sabendo como eu poderia lidar em relação às outras pessoas. E assim, esse ano de 2025 foi um ano muito difícil em muitos aspectos, principalmente em relacionamentos. E com relacionamentos eu não falo apenas relacionamentos amorosos ou algo do tipo, porque sim, eu tive alguns relacionamentos frustrados em 2025. Eu não posso negar e dizer que não é algo que não me impactou ou que não me impacta me relacionar com as pessoas, porque, assim, eu estaria mentindo se eu falasse isso. Um pensamento, uma palavra em inglês que se chama sonder. E essa palavra basicamente quer dizer um universo. Cada pessoa detém um universo. E isso é tão real, se parar pra pensar, né? Quando eu pegava ônibus de manhã, e foi uma coisa que eu fiz muito ano passado, de manhã cedo assim, eu pegava ônibus lotado, e ele lotava muito logo no horário de pico, que era o que eu tava indo trabalhar, eu percebi como cada pessoa ali dentro tava lidando com sua própria angústia, com seus próprios medos. E, assim, já é difícil você ter que lidar com as pessoas naturalmente. Imagine morar com alguém e conviver diariamente com alguém. Eu acho que os relacionamentos, eles vão dissolvendo muito e demanda muito tempo, e muito tempo mesmo, para que você se acostume com a presença de outra pessoa dentro da sua casa. Eu, infelizmente, nunca me acostumei com nenhuma presença de ninguém. E isso é uma coisa muito doida, porque eu lembro desde que eu morava com a minha família e, tipo, tivemos muitas mudanças de integrantes dentro de casa. Eu comecei morando, era eu, vovó, Carla, e aí do nada vieram primos morar junto com a gente também. E aí depois minha avó se mudou de casa e quem veio morar foi minha mãe, e eu morei com a minha mãe durante os últimos 6 anos da minha vida. Entendeu? Então, assim, pensando sobre o ano de 2025, eu tive muitos relacionamentos que, graças a Deus, foram relacionamentos que me ensinaram alguma coisa, que serviram pra alguma coisa e que não foram totalmente destrutivos, mas que eu ficava só feliz de saber que eu ia voltar pra minha casa depois de passar um tempo convivendo com muitas pessoas e tendo que lidar com muitos sonders e muitos universos convergindo do mesmo lugar, e eu ia ter um espaço onde eu pudesse, sei lá, só gritar e falar e tipo, ai, relaxar e pra ter pra mim. E eu acho que é muito importante, foi muito importante ter esse lugar aqui em casa pra fazer isso, sem me sentir julgado o tempo inteiro. Claro, eu moro num lugar onde tem muitas pessoas ao redor que são vizinhos e tudo mais, mas eu sinto que as pessoas, tipo, graças a Deus, ninguém se incomodou tanto comigo a ponto de notificar o destinatário da minha casa, a pessoa em que eu sou inquilino, né, que paga o aluguel. Então, assim, eu acho que fui chata, mas sem... Ou as pessoas que eu moro junto no mesmo lugar são muito compreensivas, ou eu, de fato, consegui segurar a minha chatice. Mas eu sou uma pessoa muito chata, assim. E aí eu percebi muito isso enquanto eu tava lidando com tudo, assim, na minha vida. Eu acho que... Eu tenho 21 anos, né? Esse ano de 2026 eu faço... Ai, meu Deus, cadê o... Aqui, achei. Eu tenho 21 anos, esse ano eu faço... 22 anos, né? 22. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito nova, né? E eu meio que sinto que eu sempre tive uma ânsia muito grande por crescer, sair de casa logo. E por uma boa parte da minha vida, por uma ótima parte, assim, pra ser bem sincero com vocês, eu fingia que eu morava sozinho. Mesmo que eu tivesse com um monte de gente ao redor, eu fingia, tipo, que meu quarto era minha própria casa. Por exemplo, eu me isolava no quarto, mas isso foi quando de fato comecei a passar a ter um quarto. Mas antes de ter um quarto, por exemplo, quando eu dividia espaço com a minha avó e com a minha prima, eu tinha um beliche, na parte de baixo do beliche, eu meio que fazia meu próprio casulo, eu fazia meu próprio espaço onde eu pudesse viver e, tipo, sem incomodar ninguém. Então eu colocava, às vezes, lençol pra tampar a visão que as pessoas pudessem ter de mim enquanto eu estivesse dormindo, fazendo alguma coisa. E aí eu colocava comida dentro, dava barata, dava rato, dava tudo que não presta. Dava muita formiga, rato nunca deu não, senão eu teria parado de fazer isso, que eu sempre tive pavor de rato. Desde que um rato uma vez chegou na minha casa e mordeu o nariz da minha avó. Enfim, gente, coisas da vida.
Eu sempre tive essa necessidade. E em 2024, em 2025, quando eu resolvi sair pra morar sozinho, eu disse, ok, agora é o momento certo. Eu tenho 20 anos, eu sou oficialmente um adulto, eu preciso ter um lugar pra morar e fazer isso de verdade, sem ficar fingindo, sem brincadeira. E não morar com minha mãe todo dia e ter esse espaço pra você morar sozinho, viver sozinho e ter sua própria vivência de coisas, é algo que melhora muito seu relacionamento com as pessoas no geral, sabe? E melhorou muito o meu relacionamento com a minha mãe, mas não apenas com ela, melhorou também com todo mundo, sabe? Eu percebo que a maioria das pessoas, e eu incluso, estamos sempre tão sobrecarregados das coisas que a gente nem percebe quando a gente tá machucando o outro de maneiras que podem ser, inclusive, muito pesadas, muito terríveis e muito brutais de lidar. Sabe, eu percebi muito isso em algumas pessoas que passou pela minha vida em 2025 e que eu tive, assim, contato muito próximo e que eu simplesmente saí de 2025 cortando essas pessoas da minha vida. São pessoas que eu não tenho nenhuma intenção de ter nada com elas, porque a maneira como eu vi que elas tratavam outras pessoas, não apenas me tratavam, mas tratavam outras pessoas também, principalmente, eu trabalhei com criança, né, então, não, eu não consigo negar, gente. É uma coisa assim, não estamos falando sobre gritar aqui ou não com uma criança, porque é o que acontece, inclusive. Se você espera que... Acontece com pais e filhos. Imagina a gente que tá lá com uma criança o tempo inteiro. Só que a gente acaba se policiando quando a gente percebe que, pô, é uma criança. Pô, essa pessoa não tem nada a ver com a nossa vida. A gente acaba reparando os erros. A gente acaba, tipo, vendo como agir de uma maneira um pouco mais humana, né? Um pouco mais cautelosa com os outros. Mas quando você tá tão cansado e você tá tão sobrecarregado, você acaba não pensando sobre essas coisas que são tão simples de fazer. Sabe, essa criança está me irritando. Ok, não é o problema dessa criança, talvez seja o meu problema. Talvez eu esteja sendo mais fácil de ser irritado hoje. E, enfim, muitas dessas pessoas que passaram pelo meu ano passado e que eu tive contato muito próximo, assim, e que machucaram muito, não apenas a mim, como outras pessoas, hoje em dia, são pessoas que eu guardo um certo rancor, sim, porque esse é quem eu sou. É tipo a Madeline de Big Little Lies falando. Ela falou o quê? Mas ela falou: eu adoro meus rancores, eu guardo eles no meu jardim como pequenos souvenirs. Então eu sou uma pessoa que guarda muito rancor de uma maneira, tipo, inerente a mim, desculpa. É quem eu sou, I can change that, so whatever. Mas eu vejo hoje em dia que muito do que essas pessoas fizeram comigo e muito do que essas pessoas fizeram com outras pessoas vieram do fato de que elas estavam muito cansadas e muito sobrecarregadas. E esse foi, inclusive, um dos grandes motivos que me fez sair da internet um pouco durante esse mês de 2026. Cara, eu tive um ano bem pesado, de certa maneira. Eu trabalhei pra caramba, eu estava fazendo muitas coisas, eu passei por questões, assim, que com certeza não são algo que eu posso e nem vou e nem devo negligenciar na minha vida e que provavelmente me deixaram sequelas, tanto físicas quanto mentais e tudo mais. E o que é que eu quero fazer agora? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso estar em contato com as pessoas, eu preciso estar conversando com as pessoas, eu preciso estar ainda mantendo tudo isso aqui que é importante pra mim, porque é importante pra mim, ou eu preciso simplesmente dar uma parada e entender o que é que eu quero da minha vida, o que é que eu quero fazer agora, o que é que eu quero fazer sem o outro estar dizendo que eu devo fazer, não por uma nota, não por um like, não por um inscrito novo, não por nada desse tipo, mas o que é que eu gostaria de fazer por mim, o que é que eu quero aprender por mim. Então, foi um mês que eu fiz muito o que eu não fiz em 2025 inteiro. Eu tava o tempo inteiro, sabe, fazendo coisas diferentes e tentando coisas diferentes e nunca descansando de verdade. E quando chegou 2026 eu disse, ok, eu quero dar uma parada, eu quero dar uma desacelerada. E é uma palavra que eu tenho muito medo, assim, muito medo de desacelerar às vezes. Que eu sinto, se eu perder o pique, talvez eu não volte. Ou se eu perder o pique, alguém vai me ultrapassar. E é esse pensamento que é muito, assim, nosso mesmo. E que sabe, não pense que você não está livre disso, que você não é munido disso. Mas que a gente sempre tá em competição, né?
nós como seres humanos, eu acho que nós como pessoas, seres vivos no planeta Terra, estamos constantemente sempre nos sentindo como se estivéssemos numa grande selva, sabe? Num grande mar, competindo uns com os outros, e a gente precisa da melhor nota, das melhores coisas, da melhor casa e tudo mais. Eu tenho muito medo disso e de alimentar isso a ponto de me tornar um ser humano que é irreversível, é quem eu sou um ser humano que simplesmente não para de competir e acaba não tendo momentos pra mim. E é muito raro você ter esse tipo de momentos, especialmente, sabe? Quando você não tem uma vida muito simples. Por exemplo, você precisa trabalhar, você precisa fazer coisas o tempo inteiro. Você não tem o luxo de viver uma vida como herdeira lá do Chivite italiana, ir pra Itália e sabe fazer nada, e a beleza de não fazer nada. Assim, eu resolvi fazer isso enquanto eu pude fazer, enquanto eu tive que fazer. Por exemplo, eu em 2026 agora é um ano que eu tenho muitos planos também, muitas coisas que eu quero fazer, que eu quero começar e novas perspectivas de vida e novas perspectivas profissionais. Eu quero publicar, escrever coisas novas, eu quero pensar maneiras diferentes de lidar com a minha carreira, como é que eu vou fazer agora. E isso tudo é muito importante, sim, e eu vou fazer, eventualmente não vai ser o ano inteiro em que eu não vou fazer nada, ou eu vou desacelerar pra ficar tipo que nem uma tartaruga vivendo a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva, e eu, como o tuco da grande família, e como alguns primos meus são, e primos que eu tenho pavor, mas janeiro é um mês que eu meio que pude fazer isso, a gente meio que pode fazer isso, porque não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muito o que fazer. Mas eu não fiz nada, eu não tava pensando em fazer nada, eu não estava com intenção de fazer nada. E é uma coisa muito difícil, porque a gente sempre tá ali pra fazer alguma coisa. Eu tô pra fazer isso aqui porque eu quero isso aqui. Eu tô lendo isso aqui porque eu quero entender isso aqui. E pelo menos em 2025 foi um ano que eu fiz muitas coisas porque eu queria alguma coisa, porque eu estava tentando fazer alguma coisa, porque eu estava tentando impressionar alguém, ou me impressionar, ou tentando aprender alguma coisa genuinamente, porque eu queria aprender, mas eu estava pensando muito sobre muitas coisas e tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E 2026 eu senti que eu queria começar o ano com um olhar um pouco diferente, assim, sabe? Pelo menos no começo do ano, entender o que eu quero fazer por mim, o que eu esse ano gostaria de fazer por mim, como eu gostaria de viver antes de já começar a fazer alguma coisa, sabe? E eu acho que é uma coisa muito inteligente de se fazer e muito prudente também. E que eu quero fazer cada vez mais. Eu quero dar um passo pra trás, olhar as coisas como estão e dizer o que eu quero mudar nisso aqui, o que eu quero continuar fazendo. Por que isso é importante? Ou por que isso não é importante? Sai um pouco de tudo que você tá fazendo, de tudo que você tá fazendo às vezes no automático, e você repensa. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou. Me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na descrição, principalmente no Instagram, onde eu fico mais ativo, mas não apenas lá, em outras também. E até o próximo vídeo do canal.